Exclusivo. O piloto acusado de tramar o sequestro da sogra do magnata da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fala pela primeira vez. Numa entrevista ao repórter Gerson de Souza, dentro da prisão, ele faz acusações e conta uma nova versão para o crime. Veja na reportagem da semana. Um homem que se diz injustiçado. O piloto de helicóptero Jorge Faria está preso desde agosto do ano passado. Ele é acusado de planejar e executar o sequestro de Aparecida Flossie Schunk, sogra do inglês Bernie Ecclestone, o magnata da Fórmula 1. Na realidade, existe uma precipitação muito grande da polícia. Se você observar o inquérito, ele tá todo forjado na linguagem policial. A data em que eu fui preso não corresponde à data em que consta no boletim de ocorrência. Bernie Ecclestone é casado desde 2013 com a brasileira Fabiana Flossie, que conheceu na organização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Aparecida Flossie, mãe de Fabiana, passou 9 dias sequestrada em São Paulo em julho do ano passado. O crime teve fim quando a polícia invadiu o cativeiro e prendeu 2 dos sequestradores. Jorge Faria não era um deles. Hoje eu acho que isso foi uma grande farsa, um auto-sequestro. Eu tenho quase que certeza absoluta, por todas as evidências que estão dentro do inquérito. Jorge ainda não foi julgado. A sentença do caso é esperada para as próximas semanas. Para a polícia, não há dúvidas. Ele é o mentor do sequestro. Para conversar com Jorge Faria, o Domingo Espetacular foi ao interior de São Paulo. Ele está preso na penitenciária de Itaí, a 300 quilômetros da capital do estado. Encontramos o acusado na biblioteca da penitenciária. Jorge permaneceu algemado durante todo o tempo. É a primeira vez que ele dá uma entrevista formal à imprensa. Em vários trechos, ele repete ser inocente e vítima de uma armação. A polícia pegou um quebra-cabeça e foi encaixando peça mesmo que ela não encaixasse. Tinha que encaixar. 22 de julho de 2016. 2 criminosos chegam de carro à casa onde a Aparecida Schunk mora e são flagrados por uma câmera de segurança. A imagem foi a primeira de uma série de pistas que ajudou a polícia a identificar os sequestradores. Eles se deixam gravar de cara limpa. Repare, um dos homens carrega uma caixa, o outro tem uma folha de papel na mão. Como a dona da casa esperava uma encomenda, as empregadas abrem a porta. A Aparecida é rendida e levada ao cativeiro no próprio carro. Antes de chegar ao cativeiro, os criminosos retiraram a vítima encapuzada de dentro do carro dela e a colocaram no carro deles. O processo está sob segredo de justiça, mas se acredita que, neste momento, uma testemunha viu tudo e avisou a polícia. O cativeiro foi este sobrado em Cotia, na Grande São Paulo, alugado por um dos sequestradores. O pedido de resgate foi o mais alto da história dos sequestros no país, o equivalente a 410 milhões de reais. Aparecida não teria sofrido maus tratos e ainda tomou a medicação de uso diário que necessitava. Para Jorge, isso é um indício de que o sequestro pode ter sido uma armação. Ela foi arrebatada na casa dela sem uso de nenhuma arma de fogo. Foi conduzida, segundo ela, deitada no banco traseiro e coberta. Eles me disseram, na primeira noite, que pararam com ela numa farmácia para comprar o remédio que ela precisava tomar. Eles sabiam que ela tinha que tomar o remédio e pararam com ela dentro do carro, sequestrada, numa farmácia para comprar remédio. Uma coisa meio absurda também. Ela não ficou amarrada em momento algum no cativeiro. A única imagem que eu vi dela saindo do cativeiro, ela estava com uma fisionomia bastante boa. Ou seja, não faz muito sentido isso. Jorge Eurico da Silva Faria é português de nascimento, mas mora no Brasil desde criança. E trabalhava para Bernie Ecclestone quando o bilionário vinha ao Brasil. Aparecida Schunk foi libertada pela polícia em 31 de julho do ano passado. Jorge foi preso um dia depois.
Eles tiveram 9 dias, eles dizem que eu participei de, uns dizem 4, outros dizem 5, outros dizem 6 reuniões com os sequestradores. Se eu estava sob vigilância, por que eu não fui preso em flagrante numa dessas reuniões? Se eu enviava as mensagens, por que eu não fui preso no momento em que uma dessas mensagens foi enviada? Jorge foi apontado como mandante pelos 2 sequestradores presos no cativeiro. Além disso, ele teria em casa um telefone celular em nome de Fabiana Flose, mulher de Bernie Ecclestone e filha de Aparecida. Um ano depois, ele diz acreditar que tudo não passa de uma farsa montada pela família da vítima. Por que você acha que colocaram você como o principal suspeito de ser o mandante do sequestro do Bernie Ecclestone? Essa responsabilidade é completamente da Fabiana, completa e total da Fabiana. Fica bem claro que desde o início a Fabiana me apontou como principal suspeito. Jorge diz que não conhecia o endereço do qual Aparecida foi sequestrada. A primeira afirmação da Fabiana de que eu conhecia a residência da dona Aparecida, que é mentirosa, eu não conheço, ela disse que eu teria descoberto o endereço através do CPF dela, Fabiana, da casa da mãe, que estaria ligado, deu uma volta louca. Isso não convenceu. Num outro depoimento, ela diz que ele deu carona para a dona Aparecida, então ele sabe onde a dona Aparecida mora. É uma verdade já confirmada pelo chefe de segurança. E agora, por último, se eu não estou em erro, na última audiência, a irmã e o ex-marido da irmã dizem que um dia eu levei eles para almoçar e peguei eles para dar uma volta de helicóptero e aí sobrevoei a casa da senhora Aparecida, então eu sabia onde ela morava. Ou seja, eles tentaram vários caminhos para me vincular ao conhecimento desse endereço que eu não tinha. Jorge acredita que o relacionamento de Bernie e Fabiana, 46 anos mais jovem, não andava bem. Por isso, sempre, segundo ele, a família da brasileira pode ter tentado extorquir o magnata. Fabiana é a terceira mulher do magnata da Fórmula 1. Bernie Ecclestone tem 86 anos. É considerado um dos homens mais ricos do mundo. Durante mais de 2 décadas, foi casado com a modelo croata Slavica Ecclestone, 28 anos mais jovem. O casal tem 2 filhas, Tamara e Petra. Em 2009, mesmo ano em que começa o relacionamento com a brasileira, Bernie e Slavica protagonizaram um dos divórcios mais caros da história. Ele teve que desembolsar o equivalente a 2,5 bilhões de reais para a ex-mulher. Por isso, o bilionário teria feito um pacto nupcial para não perder tanto dinheiro em caso de divórcio de Fabiana. Ouvi de colegas do lá que existia isso, que eles já estão separados. Ele separou da primeira mulher e esse pacto nupcial, ela não seria por comunhão de bens. Isso. Eu acredito que seria bem limitada a retirada dela. Como o processo corre em segredo de justiça, não tivemos acesso ao inquérito. Jorge nunca confessou o crime, mas diz que foi torturado para isso e afirma ter condições de rebater cada um dos indícios que existem contra ele, inclusive a do telefone celular em nome de Fabiana, encontrado pela polícia na casa dele. Bastante simples. Na delegacia, depois que eles iniciaram a minha tortura, que eles viram que eu não ia assumir nada do que eu não tinha feito, o delegado me mostrou esse telefone e disse, de quem é esse telefone? Eu falei, eu não conheço esse telefone. Estava na sua casa, a gente pegou embaixo do computador, estava na sua casa, é seu. Eu falei, eu não conheço esse telefone. Se esse telefone estava na minha casa, pode ser um telefone reserva dos meus filhos, da minha esposa, de alguém, mas eu nunca vi esse telefone. É um telefone bastante simples. Tem o número de um sequestrador aqui. Eu disse, eu não conheço esse telefone, não assumi esse telefone, não reconheço esse telefone. Além de Jorge e de Davi e Vitor, os 2 sequestradores detidos no cativeiro, outras 4 pessoas estão presas pelo sequestro de Aparecida, todas acusadas de realizar a parte operacional do crime. O Vitor e o Davi disseram por que eles o reconheceram como mandante? Não, o Davi não me reconheceu. Quem reconheceu foi o Vitor. Ele me disse que não aguentava mais apanhar. Apanhou? Apanhou, tomou choques. Ele disse que tomou choques nas partes íntimas. Ele tinha marcas de queimadura. Para você ter uma ideia, o Davi estava com uma perna quebrada porque tinha tido um acidente de moto. Os policiais eram todos 2x4. Ele me mostrou as marcas no gesso de pegadas. Os policiais pulavam em cima da perna quebrada dele. O Domingo Espetacular procurou o Ministério Público e a polícia. O promotor do caso prefere não gravar entrevista. A Polícia Civil de São Paulo divulgou uma nota.
ela não comenta as denúncias feitas por Jorge Faria. Informou apenas que todas as providências de polícia judiciária foram tomadas na ocasião com indiciamento dos autores. Afirmou ainda que agora cabe à Justiça avaliar as argumentações de defesa apresentadas pelos réus. O casal Bernie Ecclestone e Fabiana estava na Hungria quando soube do sequestro de Aparecida. A mensagem dos sequestradores chegou por e-mail. A senhora Aparecida disse que foi sequestrada entre 10h30 e 11 horas, no primeiro depoimento dela. O sequestro, na realidade, foi ao 12h38, se eu não me engano. A Fabiana recebeu, essa foi outra falha que a polícia deixou passar, a Fabiana recebeu o primeiro e-mail às 16h48, se eu não me engano, hora da Hungria, 16h48, hora da Hungria. E uma mensagem de telefone que teria saído do telefone da senhora Aparecida, dizendo para tirar a polícia. Pelo que se entende no inquérito, essa mensagem veio depois do e-mail. E essa mensagem dizia, ó, tira a polícia, a gente falou que não era para ter polícia, tira a polícia. Só que se você verificar o fuso horário dessa mensagem, ela saiu do telefone da senhora Aparecida de São Paulo às 11h e pouco, antes dela ser sequestrada. Jorge Faria é casado e tem 4 filhos. Eu já perdi 2 aniversários dos meus filhos, da minha esposa, e sem ter culpa nenhuma. E acho estranho que nada do que eu pedi para que eu pudesse provar essa inocência tinha sido dado. A defesa de Jorge também afirma que não teve a oportunidade de ver todos os laudos do processo. Não só os documentos, mas nós também teremos que ter acesso à integralidade dos resultados dos laudos periciais. Houve laudo pericial nesse processo que foi juntado somente após as alegações finais do Ministério Público, ou seja, passado toda a questão da produção de prova. E todos esses documentos e essas provas e esses resultados desses laudos técnicos nós teríamos que ter no início do processo. Por último, Jorge alega também que não teria motivos para orquestrar o sequestro de Aparecida, já que tinha uma ótima condição financeira. Ele diz ter empresas no Brasil e no exterior, em vários ramos de atuação. No momento em que foi preso, teria um rendimento mensal alto para os padrões brasileiros. Financeiramente você é um homem bem-sucedido? Hoje estou destruído, mas no momento da minha prisão eu me considerava um homem bem-sucedido. Você tinha um rendimento mensal acima da média? Como é que... Se eu considerasse todos os rendimentos, com os prolabores, salário de piloto, eu tirava 60 mil reais por mês, padrão de vida satisfatório. Jorge Faria teve uma carreira brilhante. Ele chegou a ser indicado para a diretoria da ANAC, a Agência Nacional de Aviação. Mas a nomeação não veio porque ele foi indiciado pelo furto de um helicóptero em 2014. A mesma acusação fez o piloto perder o contrato com a Fórmula 1. E agora, Jorge nega as acusações. Eles vão ver que eu não saí de casa. Na verdade, o que está acontecendo com ele é uma verdadeira antecipação da pena, né? Porque o que deve ter levado em consideração é o princípio da presunção de inocência. Tentamos contato com Bernie Ecclestone, Fabiana Flose e com o advogado da família. Pelo Brasil e por Londres, onde o casal mora, não houve resposta aos pedidos de entrevista. Com a sentença prevista para breve, Jorge acredita que será condenado em primeira instância. Mas ele já pensa em recorrer da decisão. Mas tem esperança de um recurso futuro? Eu tenho, eu só preciso da oportunidade de me defender. Só preciso das minhas coisas para montar minha defesa, para te mostrar tudo isso. Eu não inventei nada disso. Infelizmente, está em segredo de justiça e eu não posso te mostrar o inquérito.